Boa noite a todos. Nós somos os Operários da Paz, da Corrente de Orações para a Paz no Brasil e no Mundo. E o nosso mentor, o nosso patrono é o Anjo Ismael. Estamos aqui diariamente às 21 horas, orando uns pelos outros. E hoje estamos muito felizes aqui com a presença da nossa querida Maria Margarida, de Campos Novos, lá de Santa Catarina, Operária da Paz das Antigas. Começamos todos juntos a corrente de orações há mais de 10 anos. Estamos muito felizes, ela conseguiu hoje arranjar um tempinho, e é uma alegria muito grande essa turminha estar, quando vem ao vivo aqui, né? Porque participar, sempre participo, mas estando aqui conosco é uma alegria. E hoje a gente trouxe para a nossa reflexão aqui, antes de começarmos as nossas orações, um pedacinho de um trecho aqui do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, é o capítulo 9, Homens de Fé. Então, na Bíblia, tem esse seguinte trecho, que Emmanuel depois faz a explicação. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Então, Emmanuel nos diz o seguinte, eu vou ler um trechinho só. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não esqueceram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente de atenção e da boa nova perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário, né? Então, o esforço diário é o esforço individual em domar as nossas dificuldades, né? A intolerância, a impaciência, o orgulho, a vaidade. Então, a gente, ouvindo Jesus, absorvendo os ensinamentos e praticando no nosso dia a dia, este é um homem de fé. É aquele que procura se melhorar, praticar as orientações, e aí vai se burilando, vai se melhorando. Então, que sejamos todos homens de fé, que temos como nosso modelo e guia o nosso Senhor Jesus Cristo. E como Chico já dizia, quando ele tinha dúvida de como fazer alguma coisa, como resolver um problema, ele pensava, como é que nosso Mestre Jesus resolveria essa situação? Então, assim, a gente não vai conseguir ser igual a Jesus, mas a gente pode se espelhar de como ele agia e a gente tentar fazer pelo menos um pouquinho, aí a gente já está no caminho, né? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Corrente de Orações. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E a lição que a Jane nos trouxe realmente é para este momento que estamos vivendo no nosso mundo. Jesus já dizia, né? Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né, já transportaria até mesmo as montanhas de lugar. Então, a fé, meus irmãos, é a mãe da esperança. Sem esperança, nós não vamos alcançar nenhum lugar, porque vai nos faltar motivação. E a fé nos motiva, nos prepara, nos fortalece, né? Através da fé é que nós vamos caminhando e vamos sempre seguindo em frente, acreditando que por mais tormentas, por mais tempestade, por mais momentos difíceis que se apresentem para nós, porque não é só para um, somos todos estamos aqui na Terra para passar por aprendizados, vencer, né, os momentos difíceis, nos fortalecer com eles. Então, esses momentos difíceis, de dor,
quer que seja, eles vão sempre nos fortalecer se tivermos fé, se acreditarmos que Jesus é o nosso modelo, é o nosso espelho, como a Jane falou. E seguir Jesus é isso, né? Bem como a Jane disse, é no dia a dia, é exemplificar, não adianta falar, não adianta ir lá numa tribuna e fazer um discurso bonito, né? Tem que estar aqui dentro de nós essa fé, acreditando, confiando nesse Cristo, né? Nesse mestre que veio para nos trazer essa mensagem de amor, de esperança, né? Nos dar a sua paz, a sua alegria, é isso que nós temos que seguir, né? Então, fiquem com a gente agora, convidem os familiares, seus amigos, para participarem desse momento, porque aqui a gente está trazendo esperança, renovando a fé, sabe? A nossa confiança em Deus e em Jesus. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui em mais uma noite de hoje, tratando aí de um tema tão maravilhoso como é a fé. A fé, ensinam-nos os Espíritos, ela é a mãe da caridade. Então, a partir do momento que a gente for desenvolvendo, cultivando a fé dentro de nós vamos ter aquele desejo de fazer o que Jesus fazia e nos recomendava fazer, que era a prática da caridade, conforme o poema da caridade, também conhecido como o poema do amor, de Paulo de Tarso, dizendo que a gente pode fazer grandes coisas, mas se a gente não tiver a caridade, a gente não é nada. Então, é muito importante, nesse desenvolvimento da fé, a gente fazer algo. E esse algo não precisa ser muita coisa. Tem até uma passagem do Evangelho em que uma viúva dá uma moedinha insignificante, enquanto outros ofereciam grandes quantias, e Jesus reconhece que o que ela deu tinha grande valor, porque ela deu de coração, ela deu praticamente do pouco que ela tinha. Aqui o importante não é nem as coisas materiais, mas também as coisas espirituais, a atenção ao próximo, o carinho, a indulgência com os erros dos nossos próximos, o perdão e a benevolência. Então, a gente abre hoje, estamos abrindo aqui hoje com esse convite maravilhoso de cultivarmos a fé e praticarmos o bem. É realmente uma combinação boa, e ainda de presente, de extra, ainda temos a Margarida conosco aqui, graças a Deus, participando com toda a alegria dela, aqui nesse momento de irradiações para o nosso próximo através das orações. Sejam todos muito bem-vindos. Então, aqui, vamos dar um alô aqui só para os operários da paz que já chegaram aqui, a Jaqueline, que hoje ela está lá em Recife, Pernambuco, a Marili em Guarapuava, no Paraná, né? E tantos outros, graças a Deus. Então, vamos aqui a nossa querida Margarida, lá de Santa Catarina, a gente aqui da Carolina do Norte, já fazemos aí um bom grupo, né? Fora os que estão nos assistindo e os operários da paz que estão nos acompanhando sem estar aqui. Então, vamos aquietar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, irradiar o melhor de nós para o nosso orbe terrestre, para a psicosfera do nosso planeta, corroborando assim com todos os homens de bem, os homens de fé. Né? Chegou aqui também a Kátia Thiago, que está sempre aqui conosco também. Então, vamos unir os nossos corações e irradiar o melhor de nós. Olá, meus irmãos, muita paz para todos. Vamos acerenar nossos corações, nossas mentes, vamos nos pacificar.
buscar o Mestre Jesus, mentalizar o Mestre Jesus, Ele nos envolvendo com paz, com amor. Prece pela paz. Amado Mestre Jesus, que vossa paz reine nos corações humanos, que possamos sentir solidariedade e compaixão por nossos irmãos, familiares, vizinhos, que possamos aprender a perdoar, desculpar, esquecer mágoas, rancores, limpar o coração de todos os sentimentos contrários ao bem. Que a paz seja uma bandeira erguida e vibrante, abençoando famílias, abençoando países, nações, cidades, abençoando toda a população, todo o globo terrestre, harmonizando as convivências, harmonizando todos que se encontram desarmonizados. Que a sua paz, Senhor, se faça presente, que todos possam sentir esse amor incondicional, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Prece pela paz entre as nações. Mestre amado Jesus, o mundo que nos ofertastes com tanto amor e carinho, como lar abençoado, escola retificadora, está doente pela falta de amor fraternidade, amor solidariedade, amor perdão. Compadece-te de nós, Pai, filhos necessitados de eflúvios salutares, para compreendermos que viestes a nós ensinar-nos o bom proceder, a boa conduta, o bem pensar e agir, nos preceitos do amor ao próximo como a nós mesmos. Pois só assim a fraternidade reinará. Enquanto isso não brotar nos corações dos homens orgulhosos e vaidosos, a guerra vai prosseguir até o mundo cansar e esgotar-se, procurando a fonte de água que sacia a vida para sempre, suplicará ao Príncipe da Paz, Jesus Cristo, que tende misericórdia da humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Prece a Jesus pela paz. Jesus amado, hoje venho te pedir, para realizar um antigo sonho meu, que em louvores hoje possamos dormir e ao acordar notar que tudo aconteceu. Que aqueles irmãos brigados há tanto tempo, o abraço do perdão desfaça a desavença. Que na sinagoga, mesquita ou outro templo, o amor se expanda para além dos irmãos em crença.
que as bombas e os tanques de guerra em atividade deem lugar à civilidade e respeito. Que ofensas ditas de confrade a confrade sejam retratadas e o perdão aceito. Que quando chegar o tempo de eleições, os candidatos se respeitem mutuamente. Que a rivalidade não provoque cisões, mas sim enseje um diálogo complacente. Que o teu divino e sublime ministério, lembrando o tempo em que conosco estiveste, exercendo o celestial magistério, possa nos envolver na vibração celeste, vibração de fé, serenidade e amor, vibração de justiça, luz e compreensão, extinguindo toda guerra, discórdia e dor, trazendo ao mundo fraternidade e união. Que assim seja, graças a Deus. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o sacrificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e do ser. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiados pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Graças a Deus.
vezes as pessoas são egocêntricas, insensatas e sem lógica. Assim mesmo perdoe e lembre da lição que Jesus nos ensinou. Ele nos revelou a lei do amor. Se você é gentil com as pessoas e mesmo assim te acusam de ambição, seja gentil a si mesmo, lembre de Jesus. Se você fizer o bem, vai encontrar a paz e será feliz. Dê ao mundo melhor de você, isso pode não ser o bastante. É bom saber que no final é tudo entre você e Deus. O importante é estar em paz e ser feliz. A caridade é a expressão do amor e é compreensão. Você colherá. Dê ao mundo melhor de você. Isso pode não ser o bastante. É bom saber que no final é tudo entre você e Deus. Se você é honesto e franco, as pessoas podem até enganá-lo. Seja honesto a si mesmo, lembre de Jesus. O bem que você fizer retorna pra você na lei do amor. O bem que você hoje faz às pessoas pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo, lembre de Jesus. Se você fizer o bem, vai encontrar a paz e será feliz. Dê ao mundo melhor de você, isso pode não ser o bastante. É bom saber que no final é tudo entre você e Deus. O importante é estar em paz e ser feliz. A caridade é a expressão do amor e é compreensão. A cada grão de amor, um sorriso você colherá. Dê ao mundo melhor de você. Isso pode não ser o bastante. É bom saber que no final é tudo entre você e Deus. É isso, meus queridos irmãos, no final é tudo entre nós e Deus, né? O amadurecimento, o crescimento é individual. Então, vamos praticar, vamos exemplificar as lições do nosso Mestre amado Jesus, porque é nesses momentos, nessa união na oração, nesse banho de luzes e bênçãos que recebemos dos benfeitores espirituais que estão aqui conosco neste momento, com a família dos operários da paz, com que nos acompanham, todos os nomes escritos lá na corrente de orações para receberem as irradiações, recebem. Isto são os momentos de quem está com Jesus e se esforçando para melhorar, né? Extirpar dos corações as mazelas aí que todos nós temos, não tem ninguém que está livre aí de ter uns defeitinhos, né? Uns grandinhos, outros menores, mas
estamos todos no mesmo barco e na mesma situação. Então, vamos escolher o lado do bem, de Jesus, nos esforçar para nos melhorar a cada dia que passa e sermos bons para todos, né? Boa noite, fiquem com Deus, fiquem com essa energia maravilhosa, lembrando que sexta, sábado e domingo nós estamos orando às 21 horas juntinhos, mas os vídeos são gravados. Ao vivo a gente está aqui segunda, terça, quarta e quinta, mas sexta, sábado e domingo, juntos também, às 21 horas estamos orando, mas os vídeos são gravados. Boa noite a todos. Maravilhoso, né? Essa canção mexe com a gente, né? Então, realmente, no final da nossa existência, é entre nós e Deus, né? Reforçando as palavras do Márcio do começo, que façamos do perdão a porta que se abre para a nossa redenção, né? Sermos mais fraternos, mais humildes, mais amorosos, né? Porque amar o nosso próximo é começar amando aqueles que estão ao nosso lado e estendendo esse amor para toda a humanidade, sem escolhas. Jesus não fazia escolhas, amava todos. Então, que nós possamos vibrar amor para o nosso planeta, para o nosso país, para esse nosso grupo, que Ismael, que a espiritualidade amiga, nossos mentores nos amparem, nos auxiliem, e que nós vá sempre aprendendo cada vez mais a lei do amor através da fraternidade, do perdão, do reconhecimento, né? Da grandeza desse sol maior que é Jesus, e fazermos a nossa parte, fazer o bem sem ver a quem, fazer dentro do nosso possível o bem que possamos fazer. E eu ouvi uma frase num podcast do Emmanuel, que ele falava: faça o bem não por obrigação, faça o bem por amor. Então, façamos o bem por amor. Boa noite a todos, que Deus a todos nós abençoe. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós também agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que alegria podermos vibrar com os nossos corações em direção a uma luz maior do que a nossa. Disse João Batista: é preciso que eu diminua para que ele cresça, quando estava batizando Jesus. Então, a gente deve reconhecer os nossos valores, mas acima de nós tem uma luz enorme, que são aqueles que caminham à nossa frente, porque já venceram obstáculos que ainda estamos aprendendo a vencer. Então, vamos seguir sem sermos exacerbados, procurando reconhecer que, apesar de estarmos onde estamos, nós temos alguém para seguir, nós temos um roteiro de luz nos trazido por Jesus Cristo a todos nós, e junto com Ele, espíritos incansáveis, benfeitores de luz e de amor, a nos abraçar, a nos envolver, em especial nos momentos das orações. Aí tem que ficar alegre, né? E feliz. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu quero mandar um beijo aqui para Maria Lourenço, que chegou também, Operária da Paz, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E assim, agradecer muito a presença da Margarida. Margarida, venha sempre. É um espaço aberto aqui para os Operários da Paz estarem aqui conosco ao vivo. E é isso, é uma alegria muito grande que fiquemos assim, com essa paz no coração. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.